No último vídeo, Darwin estava morrendo de medo de lançar o seu novo e grande trabalho, por medo da sua reputação e por água abaixo. E se não fosse por um homem chamado Alfred Russel Wallace, ele talvez nunca tivesse lançado A Origem das Espécies. Esse cara era um pesquisador inglês que estava na Indonésia e tinha chegado a uma conclusão muito parecida com a do Darwin e mandou uma carta para ele com as suas ideias, perguntando para o Darwin o que ele achava, já que o Darwin era um pesquisador muito renomado. Imagina a cara do Darwin vendo que a sua ideia de 20 anos foi pensada por outra pessoa prestes a publicar. Isso só piorou o conflito do Darwin, que foi aconselhado a manter contato com Wallace e chegar num acordo. Os dois combinaram de apresentar juntos à Linnean Society of London, o mais importante centro de estudos de história, suas novas ideias de seleção natural. O trabalho foi lido em público por um outro cientista da Linnean Society, já que o Darwin não pôde ir devido ao falecimento de um filho, e Wallace ainda estava na Indonésia. Foi no dia 22 de novembro de 1859 que a sua grande obra sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida foi lançada, que é o que hoje conhecemos como A Origem das Espécies. Só que ele só receberia esse nome na sua sexta edição em 1872. A escrita do livro foi feita de forma muito minuciosa pelo autor. No começo, ele nem usava a palavra evolução, pois sabia que a ideia que ele queria transmitir seria erroneamente confundida com progresso pelo leitor leigo, e mencionou brevemente a ideia de que o mesmo processo de evolução ocorre com seres humanos também. Para quem não sabe nada sobre a teoria do Darwin, é basicamente assim. Primeiro, tinham as ideias do Lamarck, que já dizia que as espécies não existem da mesma forma sempre. Elas mudam ao longo do tempo. Segundo, elas transmitem hereditariamente essas mudanças às gerações posteriores. PS, nem o Darwin e nem o Lamarck sabiam nada de genética. Nada mesmo. É importante lembrar que para o Darwin, evoluir significa mudar biologicamente ao longo das gerações, não necessariamente tornar-se melhor. Terceiro, e esse é o pulo do gato do Darwin, essas mudanças que ocorrem com o tempo geralmente são conduzidas pelo ambiente, ou seja, aquele que tem melhor aptidão para sobreviver às dificuldades encontradas no ambiente passa essa aptidão a seus descendentes. É isso que o Darwin chama de seleção natural. Não entendeu? Vou dar um exemplo. Supondo que em uma floresta tenham pássaros marrons e verdes da mesma espécie. Alguns vivem mais na copa das árvores e outros costumam ciscar no chão. Os predadores desse pássaro enxergam melhor os pássaros marrons quando estão na copa das árvores, mas os verdes estão mais camuflados, enquanto no chão ocorre o oposto. Os predadores enxergam melhor os verdes e não os marrons. Assim, depois de muitas gerações, teremos duas espécies, uma verde, que vive nas árvores, e uma marrom, que vive no solo. Isso porque o ambiente seleciona os mais bem adaptados. E Darwin ainda incluiu mais uma coisinha que o Lamarck não tinha feito. Sugeriu que todas as formas de vida poderiam descender de algum mesmo ancestral. Agora, voltando ao lançamento da Origem das Espécies. Como esperado, o livro recebeu inúmeras críticas, e Darwin acompanhava assiduamente a repercussão da sua obra. Porém, nessa época ele estava muito doente e não podia discutir as suas ideias em público. Mas é para isso que serve amigo, né, gente? Seus parças iam por ele em diversos debates, e às vezes levavam a discussão a sério demais. Por exemplo, teve uma vez que Thomas Huxley, um dos maiores defensores das ideias de Darwin, entrou em uma discussão acalorada com o bispo de Oxford. O homem perguntou para Huxley se ele descendia de macacos por parte de pai ou de mãe. E ele retrucou: preferiria ser descendente de um macaco que de um homem educado que usa sua cultura e eloquência a serviço do preconceito e da mentira. Mesmo com graves problemas de saúde, Darwin continuou trabalhando, focando nas controvérsias do seu livro. Nos últimos anos de sua vida, ele lançou trabalhos que foram muito importantes, como A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, em 1871, que discutiu o conceito de seleção sexual e explicou a evolução da cultura humana, além das diferenças entre os sexos e raças. E seus experimentos relacionados à evolução falavam sobre plantas, até que o seu último livro
discutiu o efeito das minhocas no solo. Darwin morreu em Doune, na Inglaterra, no dia 19 de abril de 1882. Porém, ele recebeu um funeral de estado e foi enterrado na abadia de Westminster um ano depois. Peraí, mesmo depois de ter afrontado a religião da época, ele foi enterrado numa abadia? Pois é, ele tinha muitos parças, especialmente o Thomas Huxley, que tinha virado presidente da Royal Society e mexeu os seus pauzinhos para transferir o corpo do amigo para Westminster, onde Darwin poderia repousar ao lado dos grandes cientistas e naturalistas britânicos, como Isaac Newton, Charles Lyell e Dr. Livingstone. Esse cara foi tão essencial para nós que até hoje ele e a sua teoria da espécie são estudados. O livro A Origem das Espécies foi aclamado como o mais controverso e discutido livro científico de todos os tempos. Só para vocês terem uma noção, em 1992, o Darwin foi posicionado em 16º lugar na lista de 100 maiores personalidades da história, feita pelo historiador Michael Hart. Porém, suas novas ideias foram confirmadas nos anos seguintes de forma incontestável, com os novos conhecimentos vindos da paleontologia, zoologia, botânica, embriologia e principalmente da genética. Aliás, por falar em genética, essa é outra história que vale a pena ser contada em outro vídeo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Lembo e eu sou colaboradora aqui do canal Revisão. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aqui embaixo e você pode seguir a gente nas outras redes sociais, tipo Facebook, Twitter, YouTube. E se você gosta da gente, você quer ajudar a gente, entra lá no nosso crowdfunding. É apoia.se/canal Revisão. Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo.